mais um vídeo de costura aqui no canal. E hoje eu vou mostrar pra vocês como eu fiz esse vestidinho que eu tô usando, que ele é maravilhoso. É um vestido muito fácil de fazer, mas eu coloquei alguns detalhezinhos que fazem toda a diferença. Eu usei 1,5 m desse tecido, que é um jeans da loja Teodora Tecidos. Eu amei costurar esse tecido porque ele é bem encorpado e ele tem elastano, então fica muito fácil de costurar. Além do meu tecido, eu usei também um zíper metálico de 50 centímetros. E esse aplique aqui de renda que eu comprei avulso em loja de armarinhos. O parzinho desse aplique foi R$10, então não achei caro também e deu todo um tchan pro nosso vestido. Então é isso, gente. O passo a passo é muito simples, espero muito que vocês gostem. Vamos lá costurar então? Então, eu vou começar meu vestido cortando ele a parte da frente, a parte de cima do corpinho. Então, eu dobro uma parte do meu tecido, que cabe essa parte da frente, dobro também a minha blusinha, que vai servir como molde, e alinho direitinho a dobra da blusa com a dobra do tecido. Antes de começar a cortar, eu ajusto direitinho a manga, para eu ver o desenho da cava certinho na hora de cortar. E ajusto também o decote. Eu fiz o decote do meu vestido não muito baixo, fiz ele mais altinho e um pouco mais largo. Então, eu faço o desenho dessa parte aí, desenho o decote do jeito que eu quero, o ombro, faço a cava bem certinha. Só que antes de desenhar a lateral, eu vou conferir a minha medida. Então, eu medi a largura do meu busto, dividi essa medida por 4 e conferi aí. No meu caso, eu acrescentei uns 2 centímetros. Tem que fazer isso porque a nossa blusinha é de malha e o nosso tecido, embora tenha elastano, não estica tanto igual a malha. E aí, eu risco retinho até embaixo, porque eu vou fazer a pence na parte de baixo do corpinho, então pode desenhar reto aí. Na hora de desenhar a barra, eu dobrei ali a minha blusa, porque eu quero que o corpinho seja mais curtinho do que essa blusa. E aí, é só cortar todinho, deixando um dedinho de margem de costura. No decote não precisa deixar um dedinho, porque nós vamos fazer o acabamento com viés. Mas no restante, deixei um dedinho de margem de costura. Essa então é a nossa parte da frente. Para cortar a parte das costas, eu uso a parte da frente como referência, mas aqui no meio das costas, onde o tecido está dobrado, eu deixo ali uns 2 dedinhos a mais, porque aí vai ter o zíper. O decote eu fiz mais alto e o ombro também eu faço 2 dedinhos a mais. Na hora de desenhar a cava, eu faço ela um pouquinho mais larguinha, e encontro ali certinho na parte de baixo da cava, e a lateral e a parte de baixo eu faço igualzinho. E agora eu vou cortar então a minha manga. Eu dobro de novo o meu tecido, pego a minha manga e coloco a parte dobradinha da manga, que é essa que fica na parte de cima do braço, alinhada com a dobra do tecido. E eu ajusto direitinho a minha manga para eu ver direitinho o desenho da cava. Só que como eu vou fazer um franzidinho aqui na parte de cima da minha manga, eu vou acrescentar aqui uns 4 dedinhos para cima aqui desse topinho da manga. E vou fazer o desenho curvadinho, encontrando aquela parte de baixo da cava lá do outro lado. Na hora de fazer a lateral da minha manga, eu vou acrescentar a mesma quantidade que eu acrescentei quando eu fiz o corpinho do vestido. Se no meu caso aqui foi 2 centímetros, eu acrescento aqui também. Aumentou a largura no busto, aumenta a largura aqui também na cava da manga. E aí, é só desenhar a lateral e a parte da barra. Feito então o corte das mangas, nós vamos colocar uma sobre a outra direito com direito e vamos tirar um pedacinho do tecido na curva da manga, na parte que fica na frente. Eu sempre faço isso para dar uma diferenciada e a roupa veste melhor também. Para fazer a saia, você vai medir a altura da saia que você vai querer e vai acrescentar aí uns 4 centímetros, que é para fazer a bainha e também a costura da cintura. Eu usei a largura total do tecido, o meu tecido tem 1,40 m, mas aí depende se você quiser ele mais largo, aí você vai precisar de 2 alturas do tecido. E para fazer o acabamento do decote, nós vamos cortar uma tirinha em viés. É só cortar uma tirinha na diagonal do tecido, de 2 a 3 dedinhos de largura, e o comprimento tem que ser suficiente para cobrir todo o decote. Se uma tirinha só não for suficiente, você pode cortar 2 e emendar uma na outra. O corte, então, é só esse. Agora nós vamos costurar. Eu vou começar fazendo umas nervurinhas na parte de cima do meu decote, na parte da frente, porque isso vai dar um detalhezinho pro nosso vestido e vai ajudar a ajustar na parte de cima, já que nós não vamos fazer pence aqui na parte de cima do busto.
Então, eu dobrei a minha parte da frente ao meio, marquei direitinho o meio, e a partir dela eu marquei mais ou menos 5 centímetros para cada lado, porque aí eu vou fazer 3 nervurinhas. E para fazer essas nervurinhas, é só dobrar o tecido e passar na máquina de costura, deixando a agulha passar 1 milímetro da dobrinha do tecido, só para fazer uma nervurinha bem pequenininha mesmo. A medida da minha nervurinha eu fiz no olho mesmo, mas ficou mais ou menos uns 5 centímetros também. E agora nós vamos fazer também as pences da parte da frente e da parte das costas. Para marcar as pences da minha parte da frente, eu dobrei ela ao meio e depois eu dobrei ela de novo, deixando ali na lateral uma margenzinha de costura. Eu marquei direitinho aí onde está encontrando todas as dobras, porque é aí que vai ser a pence. E depois eu marquei mais ou menos a altura que eu vou querer a pence, eu fiz no olho, mas você pode medir no corpo. Não pode ser muito grande, porque não pode ficar ultrapassando aqui o seio. Para fazer a pence da parte das costas, eu peguei cada uma das partes e dobrei ao meio e marquei a pence do mesmo jeito. Encontrei direitinho o lugar que ela ia ficar, medi a altura, a pence das costas pode ser mais alta. E na hora de costurar, eu vou dobrar o meu tecido exatamente aí onde está a pence, deixando o tecido direito com direito e vou passar uma costurinha, começando largo aí da parte de baixo, mais ou menos 1 centímetro de largura, e afinando até encontrar a pontinha do tecido lá na altura que eu marquei da pence. Agora, nós vamos unir a parte da frente com a parte das costas pelos ombros. É só unir todas as partes bem certinho pelos ombros e passar uma costurinha na parte de cima. Faz a costurinha no ponto reto, passa o acabamento no zigue-zague. Para costurar esse tecido, eu usei a agulha número 16, porque o tecido é meio grosso, e linha comum. Agora, então, nós vamos trabalhar com as nossas mangas. Vou pegar as minhas mangas e vou fazer uma costurinha no ponto mais largo da máquina, nesse topozinho aí da manga todinho. Isso aí pra gente franzir a manga, mas antes de franzir, eu pego a minha manga e coloco direito com a minha cava bem certinho do jeito que eu vou costurar, prestando bem atenção com aquela parte menor que fica na frente, e eu vou alinhar as pontinhas da manga na cava, alfineto na parte da frente e na parte das costas, e fica esse vão aí da manga sobrando. Agora eu vou puxar a linha de baixo dessa costurinha que eu fiz para franzir, e vou franzindo a minha manga, concentrando esse franzido bem certinho no topinho da manga, até que ela fique do tamanho certinho da minha cava. E aí é só alfinetar o restante e levar na máquina de costura para costurar a manga. Faz isso então com as duas mangas. Agora nós vamos fazer o acabamento do decote. Então nós vamos pegar a nossa tirinha de viés que a gente cortou e vai alinhá-la direito com o decote, começando ali da abertura da parte das costas. É só alinhar direitinho por todo o decote e depois passar uma costurinha no ponto reto. Agora, para finalizar o acabamento, a gente vai jogar essa sobrinha de costura para cima e vai pegar a nossa tirinha de viés e vai dobrar uma vez até encontrar a margem de costura e depois fazer outra dobra para cima da margem de costura, cobrindo ela todinha. E aí é só passar uma costurinha na base desse viés que o nosso acabamento do decote está prontinho. Agora, nós vamos fechar as laterais do nosso corpinho. É só deixar ele todinho direito com direito e passar uma costurinha desde a manga até a parte de baixo, encontrando direitinho as costurinhas debaixo do braço para não ficar feio. Mas antes disso, vai por mim. É bem melhor fazer a bainha da manga agora. Então, a gente faz a bainha da manga primeiro e depois a gente fecha as laterais. A parte do corpinho tá pronta, então. Agora, nós vamos fazer a nossa saia do vestido. Então, a gente pega o nosso tecido e passa 2 costurinhas na parte de cima dele. Essas 2 costurinhas com o ponto mais largo da máquina, uma pressãozinha baixa para o ponto ficar frouxo. E faz 2 costurinhas, então, uma distante da outra de um pezinho de máquina, mais ou menos. Depois que a gente faz essa costura, a gente pega as 2 linhas da parte de baixo da costura e vai puxando, porque assim a gente vai franzir o nosso tecido. A gente franze tudinho até ficar da largura da cintura do corpinho do nosso vestido. E depois é só unir essas 2 partes, coloca as 2 partes direito com direito e passa uma costurinha por toda a cintura. Passa também no zigue-zague para fazer acabamento. E agora a gente vai fechar a nossa parte das costas
Começando a fechar pela saia, a gente vai pegar o nosso zíper, vai medir a altura que ele fica ali na parte das costas e a gente vai fechar então a parte da saia. É importante que o nosso zíper pegue também na parte da saia para ficar mais fácil de vestir. Então, deu ali a altura do zíper, a gente fecha a saia a partir dessa altura até na barra. Agora, nós vamos colocar o nosso zíper. A gente vai dobrando o nosso tecido da parte das costas para dentro, seguindo aquela margem de costura da costurinha que a gente acabou de fazer na saia. E aí, a gente coloca o nosso zíper por dentro, alinhando direitinho as pontinhas dele na parte de cima, lá do decote. Deixando o tecido bem dobradinho por cima do zíper, até encontrar os carrinhos do zíper. Cuidado para não passar por cima dele, senão fica difícil de fechar o zíper depois. E depois que a gente alfineta tudo, a gente passa uma costurinha ao redor de todo ele. Sempre alguém me pergunta, Ellen, como é que coloca zíper? Ensina a colocar zíper. Gente, não tem segredo, é só alfinetar o zíper aí e passar uma costurinha bem certinho ao redor de todo ele. O que a gente tem que ter é paciência para a costura não sair torta e não sair nenhuma costura em cima do carrinho, porque senão o zíper não fecha depois. E eu já aproveitei que eu tava na máquina e já fiz a bainha do meu vestido. Eu dobrei o tecido 2 vezes pra dentro na parte da barra e fiz a costurinha fazendo a bainha. Agora nós vamos fazer os detalhes de costura à mão. Eu peguei as pontinhas do zíper que sobraram e coloquei pra dentro e fiz pontinhos à mão pra prender ele por dentro e ficar bem certinho. O nosso zíper ficou belezinha. E eu também coloquei esses apliques rendados na parte de cima. Eu vesti o vestido para saber direitinho onde eu ia querer esses detalhes, alfinetei bem certinho e para costurar eu fui costurando com pontinhos à mão. Então é isso, nosso vestido tá pronto e eu amei o resultado. Oiê! Então, gente, esse foi o nosso passo a passo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei esse vestido, foi um dos vestidos mais bonitos que eu já fiz. Além de ser muito fácil, é aquela coisa que eu sempre falo pra vocês. Às vezes uma costurinha muito fácil, muito rapidinha, dá um resultado incrível se a gente tiver criatividade pra colocar alguns detalhes também. Então é isso, espero que vocês façam na casa de vocês. Compartilhe comigo os resultados pelo Instagram usando a hashtag igual da Ellen. Poste também no grupo lá do Facebook. O link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique bastante em curtir. Compartilhe para os seus amigos, nos seus grupos do Facebook, do WhatsApp. Não deixe de compartilhar esse vídeo para que mais gente conheça o nosso canal e venha costurar com a gente também. Me siga também nas minhas redes sociais. Todos os links também estão aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu espero vocês nos próximos vídeos. Um beijo e até logo!